aula, né? Hoje nós vamos estudar a lição número 13. Vamos colocar de pé, vamos orar ao nosso Deus para iniciar a nossa aula. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque estamos aqui na tua casa, Senhor, na tua casa de oração, Deus amado, e nós aqui viemos para te louvar e cumprir os teus mandamentos, ó Pai, e te obedecer, ó Pai, em tudo. Senhor, nessa aula agora hoje, o Senhor esteja conosco, que o teu Santo Espírito possa estar abrindo nossas mentes, nossos corações, ó Deus, para estar administrando essa aula, e os irmãos para poderem estar entendendo a tua palavra, Pai querido. Perdoa os nossos pecados e nos abençoe nesse dia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lição número 13, tá? Então, a revista aí na página 65. Os dons de ministério. Aqui nós vamos estudar 5 dons de ministério. Que são os dons de ministério, são 5: apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores ou mestres, que é a mesma coisa, tá? Todos abriram aí a sua revista? Nessa aula nós vamos compreender quais são os dons de ministérios, os dons de ministérios que são dádivas de Deus e são distribuídos conforme a sua vontade. Vamos iniciar nossa aula com essa historinha aqui que o autor da revista nos está ilustrando. Há muitos anos ouvi uma história evangélica para crianças sobre 2 patinhos que por engano nasceram e foram criados por uma galinha. Como era de se esperar, tanto eles como a mãe adotiva eram frustrados e isso acabava entristecendo toda a família. Por mais que todos se esforçassem, estavam sempre infelizes, porque nasceram pares, mas estavam sendo educados como frangos. Um belo dia, enquanto passeavam à volta de um lago, resolveram entrar e então, com muito entusiasmo, exclamaram: que bom, descobrimos que foi para isso que a gente nasceu. É por isso que as nossas patinhas são assim como leque. Que gostoso. Então, o que o autor aqui está querendo nos dizer com essa historinha? Uma Cleonice pode responder para nós? Ai, desculpe, Lula, talvez espere. Ou o irmão Fernando? Não, faz a pergunta. Desculpa. Você leu a historinha aqui? Não? Então, aqui o autor está falando sobre a história de uma ilustração infantil, né? Que era uma galinha e ela criava 2 patinhos, mas ela achava que era filho dela. Ela criava como frango, né? Pitinho. E o que acontece? Eles se sentiam felizes, porque eles não eram pitinhos, eles eram patinhos. Aí o que acontece nessa ilustração? Essa ilustração quer dizer assim, que se nós fizermos, nós temos um dom, nós estamos exercendo outro dom, o que vai acontecer? Nós não vamos ser felizes, nós não vamos poder fazer muito bem o nosso trabalho. Por quê? Porque a gente tem que estar na nossa área certa, no nosso dom certo. Então a ilustração aqui no começo da revista é essa, tá bom? Quando os patinhos então foram na água, isso, né? Aí eles ficavam ciscando ali, né? Mas não era a função deles. Aí quando chegaram perto de um lago e viram um lago, aí entraram no lago. Quando entrou, nossa, ali foi uma alegria. Se sentiram bem, se sentiram felizes. Por quê? Aí a moral da história. A moral da história é essa. Se nós estivermos exercendo nossa função certa na igreja, não vai ser um peso. Nós vamos exercer com alegria. Tá certo? Mas aí foi o que falou na semana passada, lembra? Foi o irmão Fernando que deu aula semana passada. Do Né? de talentos, né? Sim. E tem pessoas, por exemplo, eu quero participar da equipe de louvor, por exemplo. Estou lá na equipe de louvor, mas eu não tenho talento. Sim. Se eu quiser, eu vou ter que desenvolver. Exatamente. Mas talvez não seja como aquela pessoa que já tem um talento já desde berço. E às vezes eu posso ficar frustrada, mais ou menos
está trazendo hoje, né? Frustrada porque há uma diferença. Eu não tenho aquele talento, eu estou buscando e às vezes não está. Mas tipo assim, o talento igual o talento de irmão Moisés aqui, tocar violão. Tem pessoas que nascem, irmão, com aquele dom. Ele não precisa nem estudar, partitura não precisa estudar nada, ele já sabe. Mas tem pessoas que não nascem com esse dom, mas eles se especializam e conseguem. Não é verdade, irmão? Você tem partitura, hoje em dia tem partitura, tem toda uma aprendizagem. Quem quiser aprender violão, até na internet você consegue. Agora, nós estamos falando dos dons espirituais. Esses já não são talentos, são dons dados pelo Espírito Santo. Então, são os dons que nós vamos estudar hoje, que são 5, tá? São apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, vamos iniciar com... Aí, aqui foi a mesma coisa que eu falei, né? O autor também fala a mesma coisa. Assim também como acontece conosco. O nosso Deus nos criou em Jesus com certas capacidades, ou seja, dons. E quando exercidas adequadamente, a revista de vocês é a página, está na 66, tá? Ou 65, 65, isso. Então Cristo Jesus com certas capacidades, ou seja, dons, e quando exercidas adequadamente, trarão alegrias para Deus, para outros e para nós mesmos. Aqui a revista diz: queremos ajudar a compreender melhor no seu lugar no corpo de Cristo e os dons aqui apresentados. Então vamos iniciar com o dom de apóstolo. Eu coloquei esse versículo aqui, Efésios 2:20. Edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas de que Jesus é a pedra principal. Então nós vamos, no decorrer da nossa lição, nós vamos ver que no Antigo Testamento era o quê? Profetas. No Novo Testamento, apóstolos. Se nós formos olhar o Velho Testamento, a gente vai ver os apóstolos, os profetas, os maiores e os menores. Por que maiores e menores? Alguém sabe responder? Sim. Pode falar. Pelos livros, pela quantidade de livros escolhidos. Pelo tamanho dos livros, né? Tamanho dos livros. Então não quer dizer que o apóstolo, quando fala para profetas maiores, não é o nível dele de santificação, não. É pelo tamanho do livro que eles escreveram. Por isso que tem os profetas maiores e menores. Profetas maiores são Isaías, até eu tinha notado ali, Jeremias, né? Aqueles que escreveram os livros maiores. E tem aqueles menores que às vezes tem só um capítulo. Então não há diferença entre os profetas, mas sim o tamanho dos livros. Então o que esse versículo está dizendo? Edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, de que Jesus é a principal pedra. O que foi edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas? A igreja. Então a igreja foi fundada sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas. E quem é a pedra principal? Jesus Cristo. Então, agora, vamos falando do Velho Testamento, agora vamos falar do Novo Testamento. Pode ver o livro do Novo Testamento. Quem é que escreveu o Novo Testamento? Paulo, Timóteo, né? Paulo escreveu logo no Paulo, Marcos, Lucas. Então já é o Novo Testamento escrito pelos apóstolos, ou seja, a doutrina dos apóstolos. No Velho Testamento, os profetas se referiam a Jesus que ia vir, não é isso? Sendo que algumas igrejas hoje, elas usam a doutrina dos apóstolos, porém, muitas falham. Na verdade, muitas igrejas falham. Por quê? Ela usando essa doutrina dos apóstolos, muitas delas, essas que usam, elas se denominam os pastores, se denominam os apóstolos. A gente vai ver o sentido da palavra apóstolo e a gente vai ver o que nós temos a ver com essa palavra, né? Então, foi edificado sobre o fundamento dos apóstolos e Novo Testamento. E profetas, vai falar sobre profeta, né? Vamos falar sobre profetas. Também que não vai ter. Então, o que acontece? A Bíblia foi então escrita sobre os fundamentos dos
dos apóstolos e profetas. E qual que era a pedra principal? Jesus Cristo. No Novo Testamento, toda referente a quem? A Jesus, não é? Jesus. Não tem outra pessoa. O Velho Testamento também, escrito referente também a Jesus, né? Jesus ia vir. E Jesus viria. E aqui no Novo Testamento, então, apóstolo também, eles escreveram sobre quem? Sobre Jesus. Então, por isso que a igreja foi, Efésios 2, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus é a principal pedra da esquina. É interessante que os judeus, que eles têm Cristo como profeta Maomé, eles não reconhecem Cristo como Deus. Interessante que até os Salmos traz alusões sobre o nascimento de Cristo. Mas é que eles esperavam no rei glorioso. Como veio Jesus humilde de uma manjedoura, eles não aceitam. Eles estão esperando até Na hoje. verdade, eles esperavam um rei político, né? Um rei libertar de eles força, né? Mas está lá, mas está tudo lá escrito. Não, sim. Mas está tudo lá escrito. E olha que E eles estão esperando até hoje, né? Mas é o que eles estão querendo, esperando. Jesus Cristo, aquele rei que vai libertá-los. Tanto que quando vier o anticristo, eles vão aceitar como Jesus Cristo, Se né? bem que não tem muitos judeus que já se converteram. Tem muitos judeus. Mas vamos voltar aqui então ao Chamados judeus messiânicos. Vamos voltar aqui à questão. Para que servem os dons de ministério? Edificação do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja, não é isso? E aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Nós. Então, os dons de ministério, eles servem para isso. Edificação do corpo de Cristo e aperfeiçoamento nosso. Então, aí vamos ver, então, os apóstolos. Vamos que a gente está falando dos apóstolos, então vamos começar, né? Dos dons de apóstolos. Vamos ver quem foram os apóstolos que Jesus escolheu. Todos sabem, né? Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Judas Iscariotes, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Bartolomeu, Judas Tadeu e Simão, o Zelote. O que era necessário para ser apóstolo de Jesus? Alguém sabe? Irmã, quando eles foram escolher Matias no lugar então de Judas, e eles ali no concílio eles decidiram que precisaria ter alguns critérios. A gente vai estudar agora. Vamos ler então. Mas a irmã fez essa pergunta. Sim. Ou a irmã só estava falando? Eu pensei que a irmã estava fazendo a pergunta. Desculpa, pode continuar. Mas o irmão Fernando então lê pra gente. O irmão Fernando eu sei que ele sabe, então vamos ler todo mundo junto, né? Então o critério para ser apóstolo de Jesus tinha os critérios. O irmão Fernando lê então aqui Atos 1, 21 a 26. Atos 1, 21 a 26. A palavra de Deus diz assim. Todos acharam? Amém. Portanto, precisamos escolher outro homem para pertencer ao nosso grupo e ser testemunha junto conosco da ressurreição do Senhor Jesus. Deve ser um homem daqueles que nos acompanharam durante o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que foi batizado por João até o dia que foi levado para o céu. E foram apresentados 2 homens, José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida oraram, dizendo: Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra agora qual dos 2 escolheste para trabalhar conosco como apóstolo, pois Judas abandonou este trabalho e foi para o lugar que ele merecia. Depois fizeram um sorteio para escolher um dos 2. O nome sorteado foi de Matias, que se juntou ao grupo dos 11 apóstolos. Exatamente. Então, resumindo aí o texto, o que era necessário para ser apóstolo de Jesus? Era necessário ter estado com Jesus desde o dia que ele começou o ministério até o último dia. Então, tinha que ter esse requisito, tá bom?
apóstolo, mensageiro, embaixador, enviado. Discípulo, aquele que não está na revista, tá? Eu fiz Mas alguém poderia questionar, vai falar, mas Paulo não mandou. Vai falar, irmão. Fazer uma questão. Você falou que tinha que ter esse requisito, certo? Mas só além de requisito, tem o sorteio. Ah, sim, mas Entendeu? quem escolhe. Então, Não, esse daí tem foi o sorteio. colocado. É que nem eu, Fernando, aqui 5 pessoas, tem tudo esse requisito. Coloca o nome dele lá e sorteia. Mas O que só que aconteceu, aqui- entendeu? Entre Matias, Mas aqui quem escolheu é o Espírito Santo, você sabe. mas né? ele falou que teve um sorteio. Tá, mas foi o Espírito Santo que escolheu. Eu posso só dar uma pitada na questão do apóstolo? A irmã vai destrinchar primeiro, né? Vamos dizer o significado de apóstolo apóstolo, mensageiro, embaixador e enviado. A gente às vezes fica pensando, apóstolo, o que é apóstolo? O que é discípulo? Discípulo, aquele que aprende. Então, a discípula é aquele que aprende e apóstolo aquele que é mensageiro e enviado. Então, o discípulo ele tem que aprender para depois ser enviado. Agora, vamos ver, aqui na nossa revista, na página de vocês aí, é o dom de apóstolo, tá? Começa aí, dom de apóstolo. Aí, aqui na revista está escrito. O termo grego aqui empregado quer dizer alguém enviado com uma missão. Mas tem três tópicos aqui. O cristão como enviado, mensageiros enviados e testemunhas oculares. Como nós já falamos dos apóstolos, nós vamos, só vou comentar sobre essas testemunhas oculares. Irmã, antes da irmã continuar, a gente vai ver lá em Romanos 1, como é que Paulo se colocou ali na posição de apóstolo. Porque não é tão simples como muitos imaginam, não. É isso que eu queria falar depois um pouquinho. Se a irmã deixa. Não é tão simples. Se a gente abrir lá em Romanos 1, vai ver logo de cara como é que ele se coloca ali. Porque Paulo, ele não se achava ainda, eu digo, no direito de ser apóstolo. Ele não se colocava dessa forma, por tudo que ele tinha feito E antes. por que você acha que ele se denominou apóstolo? Na verdade, ele não se denominou, ele foi o chamado de Cristo, o chamado de Deus. Então ele vai dizer aqui claramente, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Essa palavra servo, em algumas outras traduções, é bem provável que estava como escravo. Algumas traduções deve estar escravo. Ele vai falar assim, Paulo, servo, outro pode trazer como escravo. Então ele se coloca nessa posição. Então, exatamente. O único que não foi escolhido por Jesus inicialmente e entrou depois foi o apóstolo Paulo. Mas ele teve encontro com Jesus, né? Ele recebeu o ensino do próprio Cristo. Paulo, ele recebeu o ensino de próprio Cristo. Então, Jesus... nós batistas entendemos que apóstolos são aqueles que, com exceção Tiveram de Paulo, Jesus, que né? não andou pessoalmente com Jesus enquanto vida, ainda assim ele recebeu o ensinamento direto do próprio Jesus. Por isso ele é um apóstolo. Exatamente. Foi o único que viu Jesus se apresentou a ele. Foi na hora que ele caiu do cavalo e ficou cego. Ô, irmã, só para pontuar a questão do apóstolo e o dom do apostolado, porque são duas questões diferentes, né? Apóstolo hoje não existe mais. O requisito está aqui na Bíblia. Teve que andar com Jesus desde o batismo, viu os milagres do Senhor, acompanhou o ministério do Senhor Jesus Cristo até ele ser levado aos céus. E esse critério foi usado, escolhido 2. Exatamente. 2. Aí foi a escolha de Matias, ou seja, para ser apóstolo tem que ter esses critérios. Como a irmã já colocou, que eu nem vou fundamentar, a questão de Paulo é diferente e foi chamado diretamente pelo Senhor Jesus. Agora tem a questão do apostolado. O apostolado, esse dom, tem pastores hoje que eles abrem igrejas, né, firmam uma igreja ali e já vão para outras. Eles não fixam em uma igreja só. O chamado deles é abrir igrejas, como o pastor Dionísio. O pastor Dionísio, ele monta a igreja ali, deixa ela prontinha, ele vai para outra, faz igual o Paulo fez. Essa é a função de apostolado. Apostolado. Agora, apóstolo não existe. Não tem esse critério se não andou com o Senhor Jesus.
Tá. Aí vamos continuar aqui então. O que significa apóstolo, mensageiro, embaixador, enviados? Aqui nós vamos estudar o cristão como enviado. Vamos ver João 17, de 15 a 18. Então nós somos, no sentido de enviados, nós somos apóstolos, não no sentido que foi naqueles 12 que Jesus escolheu, mas nesse sentido de mensageiro e embaixador, assim podemos dizer que seríamos apóstolos, no sentido de enviados, no sentido da palavra enviado. João 17 o quê, irmão? João 17, de 15 a 18. Não peço que os tire do mundo, mas que o livres do mal. Não sou do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Aqui é a oração de Jesus. Aí ele está dizendo que assim como o Pai enviou Jesus Cristo ao mundo, ele nos enviou. Então, nesse sentido, nós somos enviados. Nesse sentido da palavra apóstolo, que significa enviados, nós somos também enviados por Jesus. Vamos ver também Mateus 28, 19 e 20. Quem classificou isso também? Esse daqui todo evangelista conhece. Eu devia conhecer. 28 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, aqui nesse sentido, nós somos enviados também. Jesus nos enviou para nós irmos e pregarmos o Evangelho. E vamos ler Marcos 16, 15. Ele disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Novamente aqui Jesus mandando a gente ir, né? Então, no sentido da palavra de enviado, todo cristão é enviado. Agora, mensageiros enviados. Vamos ler aqui. Filipenses 2:25. O crente como mensageiro enviado. Julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Aqui Paulo dizendo, né? Julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Enviado de quem? Da igreja de Filipenses. Filipenses então envia Epafrodito para ajudar Paulo. Aí Paulo diz que ele é o irmão, cooperador e companheiro. Então aqui é o crente no sentido de enviado, de mensageiro enviado. Então a igreja de Filipenses enviou esse irmão para estar ajudando Paulo. Então tem esse sentido também do crente como enviado, como mensageiro. Aí agora. Oi, só uma deixa. Engraçado aqui que Paulo, geralmente Deus não manda uma pessoa só, né? Quando ele envia. É impressionante. Teve aquele evento lá da igreja que eu fui, em Boa Vista. Aí eu estava me sentindo, assim, a igreja não pôde ir, né? Muita gente trabalhando, não pôde ir. Aí eu me senti só. Aí eu falei assim: ai Senhor, não me deixe eu ir só. Aí eu convidei uma colega lá da escola. Aí ela falou: não, Cléo, eu vou com você sim. É ruim sozinha. Aí ela foi comigo. Mas agora, estudando essa palavra aqui, a gente vê que o evangelista, o missionário, ele não pode estar sozinho. Não. Ele sempre tem que estar com alguém. Você vê esse de Jeová? Nunca vai. Não, exatamente. E
E quando ele envia os 12 apóstolos, ele envia de 2 em 2, não é? E agora, olha só, a Bíblia Então, avisou. tem um sentido. E quando nós saímos para a rua, fica mais fácil evangelizar quando a gente sai com bastante gente. Na não é? verdade, tem vários sentidos Dois. para duas pessoas. Tem vários sentidos. Para mim, Tem eu vários, vi tem mais. segurança, tem uma segurança, tem um reforço, tem, de repente acontece alguma coisa, quem vai te socorrer ali? Exatamente. Mas o nosso Deus é sábio, Não, né? mas a pessoa está sozinha, Deus é sábio, mas a pessoa está ali sozinha, e aí como é que você vai saber o que aconteceu com aquela pessoa quando ela vai à distância? E como a irmã disse aqui, o apóstolo Paulo, ele sempre tinha alguém que estava com ele, né, ajudando. E nosso Deus é soberano, ele sabe que nós somos humanos, somos fracos, necessitados, e ele já nos providencia. E quando nós saímos para a rua, vê que quando a gente sai naquele grupo grande, a gente sai feliz, não sai? Exatamente. Mas se sair de 2 também, vai 2 para uma rua, vai 2 para outra, a gente se sente mais forte, fortalecido, não dá mais força ao outro. Então, os irmãos têm alguma dúvida sobre apóstolos aqui? Nós estudamos? Irmã, só para finalizar esse ponto, às vezes a gente, quando vai sair para evangelizar, eu já enfrentei isso, aqueles que sabem tudo, aquelas pessoas que acham que sabem mais que você. Então, se a gente não tiver cuidado, não tomar cuidado, e ir até com outra pessoa, justamente para Balancear, né? Porque às vezes você tem uma palavra e aquela pessoa já tem outra para poder, em cima da sua ideia, E em cima firma, da né? sua Alguém vai lá e firma. já vai lá e acaba. Hoje é algum assunto que você está meio assim, o irmão já vem, te ajuda, né? Domingo passado foi bacana, porque eu estava evangelizando com a irmã Cleonice, e a irmã falava um pouquinho e já me dava uma deixa assim, Aí eu né? já passava para ele. Aí a gente um ia completando o outro, Aí eu né? dava a entender que ou ele firmava o que eu falava, ou eu firmava o que ele falava. Foi muito bacana. E engraçado que tinha aquele Uma menino bênção. lá que se desse uma atenção maior, o menino ele estava com Um tanta entusiasmo sede. de Tipo assim, ele parou, absorver. eles estavam jogando Criança, hein? bola, né, irmão? Aí ele parou assim, você via Deu que uma a atenção palavra pra gente. estava entrando. Não sei se o irmão sente que está Sim. evangelizando que a palavra. Nossa, e ele foi absorvendo tudo e ficou lá super interessado. Se a gente ficasse uma hora, ele ia ficar uma hora escutando. Então, vamos para prosseguir, né? Ficou entendido, né, irmãos? Ninguém ficou com dúvida? Vamos para o dom de profeta, então, agora. Na revista de vocês continua, né? Continua. No sentido bíblico primário, o profeta era o porta-voz de Deus. Sua palavra deveria ser obedecida por todos, por todo o povo. Nesse sentido, assim como no caso dos apóstolos, não há profetas hoje, senão teríamos que acrescentar sua palavra à Bíblia, e isso é impossível. Então, nós voltamos aqui nesse texto novamente, tá? Efésios 2:20. Edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, vamos estudar agora, de que Jesus é a pedra principal. Então, vamos ver os profetas no Antigo Testamento. Como que era, né? O autor da revista, o autor da revista está falando que não existem profetas hoje, né? Eu discordo dele, existe, só que existem os falsos. Sim. E muitos, né? Então, profeta, o que significa profeta? Presta o testemunho daquilo que viu e ouviu. Aí nós vamos também entrar em nosso sentido, em qual que nós seremos profetas, em que sentido nós somos profetas. Porque nós vemos a palavra de Deus e nós também lemos e também temos que passar adiante, né? Anunciar. Então, nós somos profetas porque nós profetizamos a volta de Cristo. A gente não pode esquecer disso. Agora, quando se trata desses profetas que ficam profetizando prosperidade, profetizando uma cura que não vem de Deus, vem dele, esses profetas são falsos, porque eu quero saber de vocês aqui. Alguém já viu esses profetas de hoje profetizar como esses faziam a morte de alguém? Um futuro incerto, um futuro ruim? Esses Então, a palavra de Deus aqui diz que o profeta ele só podia falar aquilo que Deus mandava. Exatamente. Então, se a pessoa vem e fala coisas que Deus não mandou, ele não é profeta. E tanto ele é o falso profeta. que a palavra dizia que o profeta, né, que se não acontecesse aquilo que ele anunciou, então ele era um falso Tipo na profeta. história de Jeremias, quando ele via a destruição de Israel, né? Então,
O profeta de hoje vai profetizando uma destruição, alguém morrendo. Aqui na Bíblia a gente vai encontrar profeta que profetizaram mortes. E aí? E morreu. A pessoa morreu, eu não lembro agora o texto. Mas tem profeta que profetizava isso. Vamos então ver aqui na nossa lição. Imagina eu profetizar morte. Profeta, presta testemunho daquilo que viu e ouviu. E profecia, o que significa profecia? Meu irmão, profeta, o que o profeta faz? Os profetas? Acabei de falar. Presta testemunho daquilo que viu ou ouviu. De Deus, né? De Deus. Profecia, o que é profecia? Mensagem vinda de Deus. Vamos ler lá, Números 12, 6. Tem um texto bom, irmão, isso é Jeremias, no capítulo 23. Jeremias, quando fala de profeta, vai para Jeremias. Exatamente, ali é. Lê para nós, irmão, por favor. E ele foi chamado desde Números jovem, 12, né? 6. Desde criança. O irmão lê para nós, Números 12, 6. Números. 12, 6. E ele disse: ouve agora as minhas palavras. Se houver entre nós um profeta, eu, o Senhor, lhe darei a conhecer ele em uma visão, e falarei com ele em um sonho. Então, quando Jesus fala, quando Deus falava com o profeta, ele falava como? Em sonho ou visão. Ele não falava pessoalmente. O único que ele falou pessoalmente foi com Moisés. Então, vamos ver Amós 3,7. Porque ele já está dizendo aqui no 8, irmão, já está dizendo aqui no 8. Com ele, Moisés, Deus está falando aqui, com ele, Moisés, fala boca a boca e de maneira clara, e não por palavras obscuras. Exatamente. Agora vamos ler Amós 3,7. Amós. A irmã. Eu esqueci de mandar a irmã. Então, irmã. Fabrício. Você pode ler, irmã? Amós 3,7. 3,7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, quando Deus ele tinha que fazer alguma coisa, ele revelava aos servos. Porque o povo só tinha conhecimento do que Deus queria para eles através dos servos, dos profetas. Hoje Deus fala conosco através do quê? Profetas ou? Olha aqui, irmãos. Deus fala através de quem? Dos profetas do Antigo Testamento ou hoje em dia? Palavra, né? Então aí entra. Voltamos para esse Mas preceito. surge uma pergunta: qual é o papel do profeta hoje? O mesmo sentido da palavra. Presta testemunho daquilo que viu ou ouviu. Nós somos profetas nesse sentido, que nós vimos e ouvimos de Deus, a palavra de Deus. Nós não tem mais necessidade de profetas e apóstolos, porque a Bíblia ela já está completa. Então hoje nós somos profetas no sentido que nós anunciamos a palavra. Nesse sentido, nós somos profetas. Não naquele sentido que o profeta do Antigo Testamento se referia a Jesus, né? Queria vir, e aos profetas que também anunciaram Jesus. Então, tá tudo aqui. Os profetas antigamente eles anunciavam, né, a vinda do Messias. Exatamente. E também anunciavam o juízo de Deus, né? Aquele povo idólatra. E também quando ele levantava profetas para anunciar que ia resgatar o povo, então, né, Deus falava através dos profetas. Hoje não, como tudo já se cumpriu e está na Bíblia, né? Exatamente. Hoje o profeta então faz tirar da palavra de Deus ali algo que vai nos orientar, nos ajudar, nos fortalecer, né? É nesse sentido de tirar do texto aquela mensagem que hoje ela vem. Então, nós já temos a mensagem revelada, né? A gente não precisa mais de revelação. Não, irmã, aqui eu vou ler. Lucas 1,70. Nós já lemos 1,70, não, né? Aqui, ó, a capacidade de trazer aos descrentes a convicção dos seus pecados,
ao crente edificação, exortação e consolação. Então hoje o profeta ele lê a palavra para o descrente e ele anuncia através da palavra o pecado. A pessoa vem se convencer do pecado. E para nós crentes, a palavra ela vem ali, o profeta vem trazer edificação, exortação, consolo, né? Nos mostrar o erro, nos fortalecer, né? Nos ajudar a passar por uma situação. Então tudo agora na palavra de Deus, né? Na Bíblia. Uma vez uma senhora me perguntou no ônibus, do nada ela olhou para mim, perguntou: na sua igreja tem revelação? Eu até achei estranho, falei: ela fala assim, a palavra de Deus nós temos, nós usamos. não, mas assim, eu não conhecia ela, aí ela me identificou já como crente. Eu falei, não tem. A palavra já está revelada já. Aí eu falei, não tem revelação. A revelação de Deus é essa para o povo. Não existe outra revelação. O que me veio a pensar, quantas pessoas não são enganadas hoje por essas questões de revelações e as pessoas ficam buscando isso? Eu acho que é uma coisa tão desnecessária, né? Mas infelizmente está aí, porque muitos buscam isso nas igrejas, querem saber do sonho, interpretação de sonhos. Eu já me perguntaram: posso te contar um sonho? Vocês sabem de revelações? Eu falei: não sei não. Vamos ver lá então. Eu não limito o agir de Deus, sabe? Eu entendo que Deus pode trabalhar na vida, sim, falar das pessoas de várias formas. A única coisa que eu fico preocupado é só naquela questão de que a pessoa, certos pregadores, isso aqui está cheio. E quando o pregador fala dali da frente, Deus me revelou aqui que alguém está com dor na coluna, certamente vai atingir alguém. Sim. Se fosse uma revelação verdadeira vindo dele, ele ia falar assim: irmã Cíntia, você está com dor na coluna, você passou por isso, isso e isso, e Deus agora está te curando. Então ele teria que fazer como a Bíblia diz, como a gente vê em Atos, detalhes. Né? A gente vê ali Paulo falando assim, né? Você vai até Ananias numa casa assim e tal. Se fosse feita essa revelação, ela teria que ser feita em detalhes, para a pessoa dizendo tudo o que aconteceu, para não ficar dúvida nenhuma. Agora, jogar ao vento, Deus me revelou que alguém aqui tem um parente que é viciado em drogas. É fácil acertar alguém, não é verdade? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Vamos voltar aqui, irmão, ou senão a gente não vai conseguir terminar a nossa aula, né? Vou parar, irmão. Qual que é a sua pergunta? Então, ele falou de revelação. José era considerado profeta, porque ele teve sonhos e revelou e foi cumprido, entendeu? Eu queria saber isso aí. Porque ele falou de revelação de sonhos. O José ele tinha um dom de revelação. Ele era considerado profeta? Na Bíblia ele não é chamado de profeta, ele tinha um dom de revelação de sonhos. Então vamos lá, Lucas 1,70. Como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. Então Deus falou desde o princípio do mundo pelos profetas. Agora vamos ler Hebreus 1,11. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Então, quanto você deu quanto? Eu falei 11, né? Eu li o 11 aqui, eu falei, não tem nada a ver. Então, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Então, hoje em dia, a revelação ela já está completa e Deus nos fala através de Jesus. Temos a revelação através dos profetas no Antigo Testamento e agora no Novo Testamento os apóstolos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Essa é a revelação de Deus, ela já está aqui, como diz esse versículo. Edificar sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas de que Jesus é a principal pedra da esquina. Então a revelação ela já está completa, a gente não precisa mais de revelação. Se alguém, a palavra de Deus diz que se alguém tirar
ou acrescentar uma palavra útil dessa palavra, será amaldiçoado. Então, quer dizer, a palavra de Deus ela já está completa, ela não pode ser alterada. Ô, irmã, é sempre bom ler esse texto aqui, 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz assim: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as falhas, ensinar da maneira certa de viver, e isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Tá, e a gente vai continuar aqui na revista. Paulo associa apóstolos a profetas como tendo estabelecido o fundamento da igreja. Já que o fundamento que foi lançado não pode ser mudado. Os profetas, assim como o apóstolo, não têm sucessores. Aqui ficou alguma dúvida, irmãos? Na palavra revelada, não precisamos mais de profeta? Então vamos seguir. Agora aqui o dom de evangelista. Aqui tem a maioria evangelista. Então é para nós, né? O termo evangelista, que é 67 na revista de vocês. O termo evangelista vem de uma palavra grega que significa aquele que anuncia boas notícias. Aparece somente 3 vezes no Testamento. Vamos ler Atos 21:8 a respeito de Filipe e 2 Timóteo 4:5 a respeito do próprio Timóteo. Vamos ler Atos 21:8. Dom de evangelista. Deixa eu ver, a irmã Clarice lê para nós, irmão. Atos 21:8. Não, Atos 21:8. 21:8. Deixa eu ler aqui. Pode ler? Pode. E no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegando a Cesareia e entrando em casa de Felipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Então, aqui falando sobre evangelista. Atos 28, Felipe, 2 Timóteo 4:5. A irmã Cíntia, olha para nós. 2 Timóteo 4:5. Mas os que sofrem em tudo, sofre as aflições, faz as obras de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, aqui, como a irmã de Cíntia leu aí, sofre em tudo, mas em tudo você sofre em tudo, sofre as aflições, faz uma obra de um evangelista, cumpre o seu ministério. É fácil então ser evangelista? Não. Então não é fácil, né? E a gente, nós que estamos indo para a rua, né? A gente tem que largar a nossa casa, nós que temos, né, almoço para fazer. Às vezes as pessoas falam, não vou porque eu tenho almoço para fazer. Todos nós temos, né, irmão? Às vezes os irmãos não têm outras coisas também para fazer. Mas a obra de evangelista não é fácil. Se você vai servir a Deus, você vai... E não é só a questão de casa, mas é a questão espiritual também. E quando você se dispõe a servir ao nosso Deus, vem tanta aprovação na sua vida que, olha, não é fácil, né? Hoje vamos para Macedônia, né, irmão? Aqueles que Casablanca. E também fora o cuidado que a gente tem, que a gente não sabe o que vai encontrar no caminho, né, irmã? Pessoas, né, irmã, às vezes que tem uma palavra até dura pra gente vai com amor, a pessoa vem com aquela palavra. Muita gente ferida com a igreja, impressionante. Então, os nossos testemunhos rebatem todos nós, né? É triste, eu estava conversando com uma jovem esse dia, parei no caminho, fui pegar o ônibus, aí eu tenho mais de sentar e a pessoa dá uma brechinha e eu já começo a conversar com ela, né? Para poder evangelizar. Aí ela falou assim, aí eu falei assim, nossa, tá muito calor, né? Ela falou assim, é verdade. Eu falei assim, e os fins dos tempos tá próximo, né? Falei para ela assim. Aí ela falou assim, é verdade, a gente precisa evangelizar, levar as boas novas do Senhor, porque o fim está próximo. Aí eu perguntei para ela, você é evangélica? Ela falou assim,
tem que entrar com o objetivo certo, que é Jesus. olhar O que pra vier fora. depois, Nós temos que olhar para Jesus, né, que é o consumador da nossa fé, o autor e consumador da nossa fé. Se nós olharmos para o homem, nós vamos cair. Mas se você olhar somente para Jesus, você não vai cair. Né? Tem uma ilustração que o pessoal fala de uma pessoa que, com um copo de água, que ele vai andar, pede para ele, anda com esse copo de água na igreja, né? Bom, Reginaldo gosta. Aí a pessoa vai, pega um copo de água e fica andando na igreja. Aí o pastor pergunta, irmão, o que você viu? Eu falei assim, eu não vi nada porque eu estava prestando atenção no copo de água para não derramar. Então assim somos nós. Se nós chegarmos na igreja e prestar atenção na palavra de Deus, a gente não vai ver o defeito dos irmãos, né? Senão nós vamos cair. Nós temos que olhar somente para Jesus. Então vamos continuar. O dom de evangelista. Tomando o apóstolo Paulo como exemplo de evangelista, esse dom parece ser assim caracterizado: compaixão pelos pecadores e obediência a Deus. 1 Coríntios 9,16, vamos ler. Quem achar pode ler, tá? E uma coisa que foi falada na semana passada, que eu ouvi bastante também, né, que o irmão pregou, foi o amor. Então a gente vê que os dons, se a gente não tiver amor, não adianta nada. O Paulo diz que se a gente der o nosso corpo para ser queimado e não tiver amor, de nada adianta. Então o evangelista, a gente sabe que a pessoa, para ser evangelista, ele tem que amar. Amar primeiro quem? A Deus e ao ser humano, ao semelhante. Senão ele não vai sair para pregar, irmãos, porque não é uma obra fácil, mas se ele tiver o amor a Deus, em primeiro lugar, e segundo ao próximo, ele vai sair para evangelizar, por esse motivo. O amor é que nos impulsiona. Então vamos ver 1 Coríntios 9,16. Porque em breve eu anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois essa necessidade é colocada sobre mim. Sim, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. irmão, ele está breve. Tá, pode ler também na sua versão. Quando você aceita Jesus, você já recebe a missão. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho que gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Foi o que um pastor que eu fui falou, que a missão é para todos. Não tem, vai lá na paz, irmão. Sim, você vai na paz porque o Espírito Santo está com você. Mas a missão é para todos os cristãos. Não é só para um grupo. Aí ele falou, ele não citou o nome missão. É uma ordem do próprio Deus. Ele citou assim, é uma ordem. E se é uma ordem de Deus, é para todos os cristãos que já está salvo em Cristo Jesus. Exatamente. Ninguém pode dizer assim, eu não estou capacitado. Tá sim, porque você tem o Espírito Santo. Ele até falou. Só que é interessante, irmãos, porque assim, né, o Espírito Santo, ele né, através de nós, sai o poder do Espírito Santo para as pessoas se converterem. Mas também tem pessoas que têm o dom de evangelizar. Eu vejo algumas irmãs que têm essas características aqui na pregação e na rua. Por exemplo, pessoas que conseguem ver empatia ali para aquela pessoa se abre. Se abre. E você vê ali que né, tem aquela conversa, aquele jeito. Aí ela tem a facilidade de arrancar uma situação que a pessoa não se abriria para ninguém. Então é um dom, esse né? É um dom especial. O Espírito Todos são chamados, né? Todos Mas tem agora, uma pessoa se abrir, por exemplo, que a gente não nega aqui, é a irmã Silene. Ela tem um dom assim que a gente é nato. Você olha assim, as pessoas conseguem se abrir com ela, chora com ela. E é uma coisa assim, você vê que é um trabalhar do Espírito Santo. Mas ali é algo específico. Mas agora, anunciar as boas novas do Senhor é para todos. Eu vejo muito nisso na irmã Cíntia e na irmã Ivani também. Foi o que eu mais prestei atenção, né? Essa comunicação. A Cíntia também. A Cíntia é mais para abordar. Ela não tem vergonha, não tem...
pode ser pobre, pode Ela ser rico. consegue Ela consegue. cativar a pessoa e manter a pessoa ali na conversa, né? Exatamente. É um dom É um de dom. evangelismo, né? De evangelismo. E ali você percebe que cada um tem um dom específico, não é todos iguais. Por isso que Deus é Tem um que é perfeito, mais né? tímido, mas se você der ali chance para o Espírito Santo, você sabe que a pessoa vai fazer, mas isso aí é questão de tempo. Olha, outra coisa também é quando a gente está saindo para fazer evangelismo. Quando sai é uma situação, mas depois que você já está ali, aí depois você começa. Eis-me aqui, Senhor. Vamos continuar. A gente fica com receio. Vamos Aí você continuar dá aquela aqui. olhada e fala, Senhor, tira de mim esse bloqueio, porque é como se fosse um Os bloqueio. primeiros é sempre os mais. Fica na sua mente, não, ele não vai te ouvir. E quando a gente chega nos bares, que eles estão jogando e bebendo. Olha aqui, vamos continuar. Facilidade e espontaneidade na abordagem das pessoas. É o dom do evangelista. Vamos ler Atos 17, 22 a 31. Eu vou ler rapidinho. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, tampouco é servido por mãos de homens, que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá toda a vida, e a respiração em todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos de andança ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem o Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de vós. Então, aqui qual é o dom de Paulo? Ele passando lá em, deixa eu ver a cidade aqui, né? Atenas, né? Ateniense. Era na cidade de Atenas. Ele viu várias estátuas e tinha uma que estava escrito assim: ao Deus desconhecido. Aí o que ele fez? Como diz hoje em dia nós dizemos, puxou o gancho, né? E falou assim: tá vendo essas estátuas aqui que vocês colocaram ao Deus desconhecido? E começou a anunciar Jesus. Então essa é a facilidade que a pessoa que tem o dom de evangelista, ela pega qualquer situação e puxa para Jesus, para anunciar o evangelho. Essa é a qualidade nata de um evangelista, ele tem aquela facilidade. E também qual que é? Tudo serve ali para ele fazer a manobra e levar a mensagem, né? Hoje o dia está frio, então. Começou que o dia está frio e vai, e anunciou Jesus. Ali é o dom do evangelista, ele tem essa capacidade. E qual é outra também, uma característica do evangelista nato? Vamos ver. É o resultado extraordinário com o fruto da sua pregação. A gente vai ver que quando ele prega, muitas pessoas se convertem. É muito fácil a pregação, né? Eu vejo assim, Billy Graham, por exemplo, que é do nosso tempo, né? E quando ele pregava com muitas pessoas, eu vejo o Hernandes Dias Lopes hoje também. Tem essa mensagem ali cativante que as pessoas acabam, né? Aqui vamos, Atos 18:8. E Cristo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Atos 19, 18 e 20. E muitos que tinham crido vinham e confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E a feita a conta do preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Então, qual que era quando ele pregava? Muitas pessoas se convertiam. Então, esse é o dom de um evangelista nato. A pregação dele geralmente vem muitos frutos. E aí a revista diz aqui para nós, o pastor canadense afirma que a causa de não surgir substituto para pessoas como Paulo nos nossos dias, nas nossas igrejas, é a falta dos seminários. Quer dizer, as pessoas hoje em dia não estão mais preparando as pessoas para o ID, porque
Tudo bem, qualquer pessoa ele pode falar, ele aceitou Jesus, ele, o Espírito Santo ele pode falar do amor de Deus. Mas há também a necessidade de você conhecer a palavra de Deus, para a hora que você chegar lá na rua, se alguém te perguntar, você saber responder. Porque se perguntar também você não souber responder, né? Aí não fica chato, fica legal. Mas, então o autor diz que a falta de evangelistas hoje, no sentido desse, como Paulo, é a falta das igrejas se preparar com evangelistas. Como ele preparou Timóteo, né? Então, quando eu me converti, no nosso tempo, quem é mais antigo, sabe que tinha as nossas igrejas, elas preparavam muitos evangelistas para ir para a rua. Tanto eles faziam seminários para evangelistas, para pastores, e hoje em dia você não vê isso nas igrejas, na nossa mesmo não tem, né, irmão? Mas caberia também a associação, programa, trazer isso, pelo menos 3 vezes por ano, ter um simpósio, ter um seminário, onde pegasse as pessoas interessadas em aprender um pouco mais sobre a questão do evangelismo e aplicar, porque tem muitas pessoas boas, muitos pastores, pregadores da palavra, que já foram a campo, muitos que hoje já foram até para outros países. Aqui mesmo teve um que é pastor, que ele fazia até aquelas coisas para celular. O pastor Jadar. Exatamente. Se Deus permitir nessa igreja adotar essa ideia, em missões, a gente pode trazer pastores que vão até o campo, trazer boas novas para a igreja. Porque às vezes, irmão, não é que o irmão esteja despreparado, é porque não se abriu os olhos para essa necessidade de outras pessoas irem para o céu também. Porque a partir do momento que Deus abre o olho do homem, o Espírito Santo, ninguém resiste. Fala, não, eu preciso. A irmã vai falar, depois Vou falar rápido. a irmã é seminarista, viu? Tem seminário aqui na igreja, né, irmã? Já está. Eu vou falar rapidamente. Eu acho que a questão do evangelismo também é uma questão de renúncia. Porque hoje em dia nós temos o evangelho coach aí, né? Que as pessoas não precisam confessar os seus pecados, as pessoas não precisam se arrepender, as pessoas não precisam de nada, porque Deus é bonzinho, Deus é amor e a ira dele não vem sobre nós. Então, quando a pessoa ela se propõe a ir para o campo, meu pai ele passou muitos anos em outro estado. Então, meu pai tem uma família grande, tem muitos filhos. Então, quando você vai para o campo, você abre mão do seu conforto, você abre mão da sua casa, você abre mão do convívio com a sua família. E você passa também muitas dificuldades no campo, porque você tem a dificuldade da cultura daquele local, de saber lidar com as pessoas, como as pessoas vão te receber, e existem outros fatores que influenciam diretamente. E às vezes, se a pessoa não tem uma estrutura, se ela não está preparada para aquilo, ela acha que, poxa, eu achei que fosse um chamado, mas não é, porque tem muitas dificuldades. Às vezes tem dificuldades, no caso do meu pai, quando ele foi, ele não recebeu a ajuda de nenhuma igreja, ele foi porque era aquilo que tinha no coração dele. Então tem a barreira cultural, tem a barreira financeira e tem a barreira que você vai deixar o convívio do seu lar, da sua família, e às vezes os cônjuges, a mulher ou o marido, ela não está disposto a ir, mas vai por uma submissão voluntária, entendendo que aquilo é uma obra do Senhor. Então são muitas dificuldades que precisam ser desenvolvidas e precisam ser esclarecidas, e a igreja como um todo que quer enviar um evangelista, ela precisa ter a consciência de que aquela pessoa, ela precisa de um apoio tanto espiritual e tanto financeiro. Oi, irmão, fala rapidinho, irmão. Você falou que as igrejas não estão investindo no negócio do evangelho, né? Nos seminaristas. Eu discordo de você. O que acontece? As igrejas que não pregam a prosperidade, mas todas as igrejas que pregam prosperidade, o investimento deles são Universal, essas outras igrejas aí que você sabe, porque veja só, eles trabalham muito com a finança. Então, se você pegar você for ali, não sabe se é evangelho, ali na Universal, eles vão falar para você que isso aqui você vai para a igreja, você vai ter uma prosperidade. Então, eles são o que acontece. Todos os dias, eles fazem uma carga horária, como abordar uma pessoa, como levar a pessoa para a igreja, entendeu? Mas o intuito deles é diferente. É outro objetivo. É outro objetivo. Mas Não é transmitir às pessoas o no nosso sentido aqui. Eu estou falando que é a igreja, não é a igreja.
estão fazendo. Eles estão fazendo, entendeu? O que ele está dizendo é isso. Eles estão fazendo, mas não sei se eles estão preparando corretamente os obreiros, né? Se eles Mas, de for, alguma forma, eles estão fazendo. eles estão fazendo, mas não é o nosso intuito, não é isso? E o que a irmã falou, eu achei coerente, porque realmente quem está dentro, por exemplo, nós trabalhamos com panfletos e outros recursos. E às vezes Precisa a necessidade de uma verba, né? E nós estamos ali só internamente, ali A trabalhando. igreja precisa estar mais atenta nessa questão, né? Exatamente. Mateus 9,38 diz: rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então, nós também temos essa obrigação de estar orando, porque são poucos os obreiros e aqueles que se interessam pela obra do nosso Deus. Vamos ler agora o dom de pastor. O dom de pastor é caracterizado por alguém que foi capacitado por Deus. Primeiro, ter cuidado especial pelas vidas. Hebreus 13:17. Alguém achar primeiro pode ler, tá? Eu achei que eu vou ler. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas, como aquele que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então temos esse dom de evangelista, né? Quem quiser ser evangelista, e tem o dom de pastor. Agora, o dom de pastor é esse, que há essa necessidade. E, então, para que eles não sofram, nós temos que obedecer aos nossos pastores, né? Agora vamos ter cuidado especial por vidas, que é o dom do pastor, ele tem que ter. Agora, segundo, fazer uso de sabedoria pacificadora. Tiago 3,17. Fernando, pode ler? Pode ler, irmão. Depois Fernando. 3,17, né, Tiago? Isso. Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de dons e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, é a necessidade do pastor, né? Primeiramente ter essa sabedoria, a sabedoria que vem do alto, que diz, ela é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem facilidade, sem hipocrisia. Então, o pastor, ele tem que ter esses dons, né? Se ele for um pastor parcial, aí não vai dar certo, né, irmãos? Porque, tipo assim, ele vai proteger mais uma ovelha do que a outra. Não, ele tem que tratar a ovelha por igual. Tem que ser moderado, uma pessoa. Ele pode ser explosivo, de repente, nossa, não pode, tem que ser moderado. Eu tenho uma opinião sobre o apóstolo Paulo, que ele não tem muito esse dom de pastor, porque Paulo era muito explosivo. Tanto que ele era evangelista, né? Tanto é que ele, no começo ali, ele fala assim que ele não queria nem levar João Marcos, porque João Marcos tinha pisado na bola com eles, né? Mas já na velhice, Paulo já preso ali na terceira prisão ali em Roma, na terceira vez, ele já fala, me traz João Marcos que ele é útil para o ministério. Quer dizer, isso foi ser desenvolvido, né? No caráter dele, né? Foi uma transformação do caráter. Então, o pastor, quem tem esse dom do pastoreio, é aquela pessoa que tem esse amor especial pelas ovelhas, sabe? Vem aqui, é pessoal, trata com carinho, né? Vai ali visitar, vê aquela pessoa, tem aquela empatia, né? Tem aquela aproximação. Sim, então o pastor é que nem a irmã já até colocou ali agora, né? Ele tem muito essa questão do amor, que nem o apóstolo João, né? O apóstolo do amor, tem aquele trato de pastor, o cuidado da ovelha. Então a gente vê que, falar nesses 5 pontos dos dons ministeriais, a gente só vê mesmo só Jesus, né? Olha, essa questão do apóstolo Paulo é interessante, porque por mais que ele era um estudioso e falava várias línguas, todos sabem disso,
E ele sabia disso, ele sabia como era que tinha que ser tratado o pastor. Por isso ele vai instruir Timóteo. Só que ele instrui, mas ele não pratica da forma. É interessante isso. Eu acho que a paciência É porque o dom, a gente tem que entender que é um dom também, né? Cada um. A gente vai desenvolvendo, tanto é que no final ali da vida dele, ele já estava muito mais amoroso, já mais... É que Deus trata Essa questão de piedade e afinidade com o outro é que nem escola. A professora sabe que tem um aluno mais problemático, ela vai dar uma atenção para aquela pessoa. Não é bem assim, não. Tem que dar uma Tem que atenção. dar, tem que dar. Tem que dar uma atenção, porque aquela pessoa mais problemática, o que acontece? Aquela pessoa mais problemática, o que acontece? No caso, se ela é problemática, certo? A pessoa dá mais atenção, porque tentando levar ela para o seu lado, tirar dela, qual é o problema dela, o que ela pensa. Outra não, se a pessoa é uma pessoa pacífica, não dá problema nenhum, por que eu vou dar atenção? Entendeu? Aí só que é a mesma coisa, porque, irmão, a mesma coisa é o que acontece, eu estava conversando com meu cunhado semana passada, o que acontece? Membro velho, membro novo, veja só, o membro velho já está na igreja faz anos, entendeu? Aí chega o membro novo, você tem que dar atenção porque ele é membro, é o mesmo caso, entendeu? Não é que o pastor está falando, é porque ele quer o quê? Tem que dar atenção para aquele novo Se chegar. Agora, se uma pessoa não tem problema nenhum, por que eu vou dar atenção para aquela pessoa que não tem problema nenhum daquele que está problemático? Mas ele é o dom do pastor, não, ele é sensível a todos. Eu já penso Não é toda assim, igreja, né? que tem que tratar com igualdade. Mas tem pessoas que vai Precisa precisar mais de cuidado, atenção, né? que entra o que é a igualdade. A igualdade, você imagina uma criança, um adolescente e um adulto. Para ficar no mesmo tamanho, eu até postei ontem nos meus status, para ficar na mesma estatura, o que a gente vai colocar? Um vai precisar de um caixote, dois no caso, o outro um e o outro nenhum. Então é tratar com igualdade para mim é isso. De acordo com a necessidade de Aqui a Bíblia fala, sem E parcialidade. ver também qual é o problema dessa pessoa, né? Ó, tem irmão, por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu fui bem recepcionada. Só que eu não gosto muito de paparicos, aquela coisa assim, meio que fake. Porque a pessoa percebe, tipo, que você sentou ali com o objetivo de mantê-la na igreja. Não, eu vim pra cá, eu quero ser igual. Um tratamento igualitário. Então, quando você percebe que a pessoa está te tratando além da conta, já foge um pouquinho, porque nós somos seres inteligentes. E você percebe. Agora, quando você deixa a pessoa à vontade, você já está dizendo, seja bem-vindo. Bom dia, irmão, vem, volte sempre, esteja conosco. Uma coisa bem natural. Sem aquela coisa muito, sabe, pegajosa. Eu penso assim, a pessoa fica muito oprimida. Tanto é que eu cheguei e eu fiquei. Quantas pessoas Vamos daquela continuar época aqui, que você... irmãos, a gente vai conseguir terminar essa Quantas revista, tá pessoas bom? daquela época que você chegou até aqui? Depois vocês conversam particularmente, tá bom? Vamos entrar aqui na revista. Pessoal, vamos continuar aqui para a gente terminar a revista. Depois alguma coisa que ficar, vocês conversam depois, tá bom? Não, mas então, faz parte da lição. pastor, é porque o nosso horário está chegando. O pastor precisa preencher as condições bíblicas para o exercício do pastorado. 1 Timóteo 3, de 1 a 7. Irmão Fernando, por favor. A Bíblia não tem Timóteo. 3, de 1 a 7. Então, eu vou... 1 Timóteo 3, de 1 a 7. Este ensinamento é verdadeiro se alguém quer muito ser bispo na igreja. De 1 a 7. Está desejando um trabalho excelente. O bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa, ser moderado, prudente e simples. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter capacidade para ensinar. Não pode ser chegado ao vinho e nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo. Não deve amar o dinheiro,
Deve ser um homem bom, chefe da sua própria família e saber educar os seus filhos, de maneira que eles lhe obedeçam com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? O bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo, e se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo foi. É preciso que o bispo seja respeitado pelos de fora da igreja, para que não fique desmoralizado e não caia na armadilha do diabo. Então, para ser pastor, precisa de todos esses requisitos. E aqui diz que não pode ser neófito. O que é neófito? Novo convertido. Então, para ele não se ensoberbecer, fala assim, eu sou tal, entendeu? Eu sou bom. Na verdade, quem é bom é Jesus, nós não somos nada. Tem várias referências aí, até mesmo para os diáconos, né, irmãos? Também. A gente estuda esse texto também. Os requisitos para pastor são semelhantes também aos de diácono. Tem que ser marido de uma mulher só, né? Não pode ter várias mulheres. E todos esses que o irmão acabou de ler, né, irmãos? Não dá novinho, não espacador, não cobiçoso, torpe ganância, moderado, não contencioso, que governa bem a sua casa. Se ele não governa a sua casa, como ele vai governar a casa de Deus? Nosso Deus, ele é muito... Lembra do saudoso Rubens? Não conheci. Ele tinha dificuldade de falar de dar um certo cargo para alguém que não sabia governar a própria casa. Porque eu acho que já entra dessa palavra. Com certeza. Agora que você lembrou, né? Então vamos continuar, vamos terminar, só falta o dom de mestre. Mestre é mais fácil. O que é mestre? É aquele que ensina, né? Então vamos ler o que é. Doutor ou mestre, aquele que exerce o ministério de ensino na igreja. Vamos ler na revista. Temos que reconhecer que, embora todo pastor deve ser um mestre, tendo o dom de ministrar a palavra de Deus ao povo, nem todo mestre cristão também é pastor. Por isso, consideremos esses dois inseparáveis. Porque está dizendo aqui que o pastor ele também ensina, mas são dons separados. Mestre e pastor são dons separados. Mestre é aquele que tem o dom de ensino. Se observarmos atentamente, perceberemos que os simples dons considerados no texto básico da lição têm alguma relação com o ministério de ensino, o qual também é citado em Romanos 12:7 e Coríntios 12:28. A palavra grega usada em Efésios 4:11 significa instrutor. Depois que o evangelho é pregado e as pessoas são convertidas, elas precisam ser ensinadas. Mateus 28, 18 a 20. Vamos ver Mateus 18. Nós já lemos, né? Mas vamos ler de novo. Então aqui é o dom de mestre. O que é mestre? É aquele que ensina. Tem o dom de ensino. Tem várias irmãs aqui que são professoras, né? Como eu disse, tem mais outras irmãs. Aqui na igreja tem os irmãos que têm o dom de ensino. Eu não tenho o dom de ensino, mas eu estou aqui porque Deus me chamou para estar por uma necessidade. Mas a gente, como eu falei, aquelas pessoas que têm o dom, eles exercem aquele dom tranquilamente. Eles não precisam de muito esforço, para eles é muita facilidade. Agora, aqueles que não têm o dom, mas estão exercendo, eles já têm mais que tem que estudar muito, né, irmão? Estudar muito. A gente tem que estudar muito. Tem que se dedicar mais, sabe? É igual uma pessoa que tem o dom de tocar. Ele pega o instrumento e ele troca normalmente. E para ele não tem problema nenhum. Mas se é uma pessoa que não tem aquele dom de tocar, ele toca também, mas só que vai ser mais difícil. Ele vai ter que estudar muito, vai ter que ficar muita noite acordado, preparando, né? Assim é o dom de ensino. Tem aquelas pessoas que têm o dom de ensino na igreja, que eles pregam com facilidade, eles ensinam com facilidade. E tem aqueles que, por necessidade, eles vêm também. Mas aí, né, irmão Fernando, eles têm que estudar mais, têm que preparar mais. A gente estuda bastante. É mais difícil. Mas quem tem o dom, dê graças a Deus por esse dom, né? Os irmãos que têm o dom de ensino. Eu não sei se os irmãos acompanham, né? Eu falo em particular.
eu acompanho dois pastores que eu acho excelentes, o Nicodemos e o pastor Hernandes Dias Lopes, né? Só que eu vejo ali o Nicodemos já com um sermão mais assim, de estudo, né? Aquele que tem o dom do ensino, né? O sermão dele é mais um ensino. E o Hernandes já é totalmente diferente. Os dois é uma bênção, mas você consegue ver a diferença. Eu acho interessante isso, né? Eu tinha um pastor que ele falava muito do, como que fala? Ele tem o dom de expor o Apocalipse. Essas pessoas que estudam tem esse estudo mais detalhado sobre revelação, né? E já tem outros que já tem outro, e é como o irmão Fernando falou, não tem, cada um se aprimora tem uma característica que é o dom dela, né? É o dom dela, já se caracteriza mais naquele dom. Então vamos encerrar com esse texto que nós já lemos, mas vamos encerrar com ele novamente. É Mateus 28, 18 a 20. É a grande comissão. Disse Jesus, vamos ver os dois também. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, os dons espirituais são para isso, né? Para a edificação do corpo de Cristo e edificação particular nossa. Que Deus assim possa estar conosco, né? E cada dia mais nos orientando na nossa vida diária. Agradeço por essa oportunidade. Vamos colocar de pé, são 11h10. Vou te dar um carro. Agradecer a Deus. Hoje lá em cima, graças a Deus, foi uma aula boa também. Falando sobre a Bíblia. Um assunto sobre a Bíblia. E eu falei para eles que eles tenham mais dúvidas, para que a aula seja mais dinâmica, né? Eles perguntam, eu respondo, aquilo que eu não souber eu trago na próxima aula e assim a gente continua estudando. Isso é muito bom, né? E foi muito produtivo, né, falar hoje sobre a Bíblia. Eu tenho certeza que também aqui embaixo foi muito produtivo falar sobre os ministérios, né? Sobre os dons no ministério, né? Deus deu dom para cada um de nós, basta a gente saber qual que é. Uma igreja que Paulo ele formou, ele organizou, foi a igreja de Corinto, né? De Corinto era uma igreja privilegiada. Tenho certeza que vocês leram também esse texto de hoje, não é? Uma igreja que todas as pessoas tinham dons, todas, mas era uma igreja muito problemática, dava muito trabalho para a vida pouco, graças a Deus, a vida pouco, mas Paulo tinha capacidade, tinha gabarito. Eu estou aprendendo aí. Vamos orar? Pai Santo, louvado seja o teu santo nome. Obrigado pela tua igreja, pelo ensinamento, pelo crescimento da tua palavra no coração do teu povo. E que a tua palavra, Deus amado, ela seja o centro da nossa vida. E que a gente busque o conhecimento, se aprofunde cada vez mais no conhecimento da tua palavra, Senhor. E nos ajuda, Deus amado, nessa nossa caminhada, que a gente não venha desanimado, Pai. Se caso o desânimo bater em nosso coração, nos ajuda, Pai, como foi dito hoje pela manhã, que a confiança do teu servo, rei Davi, era no Senhor, não era no carro, não era no cavalo, não era na força humana, mas era no Senhor. Dá-nos, Pai, tua graça,
fala o nosso coração, dispensa o teu povo aos seus lares, em paz e segurança, aqueles irmãos que vão a campo agora falar a tua palavra, que o Senhor também nos abençoe em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor retém em tuas mãos o poder da chuva, ó Deus amado, para que não venha atrapalhar e dificultar esse trabalho nesta manhã, ó Pai. Obrigado, Jesus, nós oramos e pedimos perdão em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.